Muito bem. Vamos começar aqui. Nós vamos para um texto de julho de 65, chamado Teoria dos Sonhos. Você pode ler para nós, Eunice? Posso sim, Mário. Aqui, vamos compartilhar. Que mês, Mário? Julho de 1865. O texto chama Teoria dos Sonhos. Quando quiser. Pode começar? Pode. Teoria dos sonhos. É verdadeiramente estranho que um fenômeno tão vulgar quanto o dos sonhos tenha sido objeto de tanta indiferença por parte da ciência e que ainda estejamos a perguntar a causa dessas visões. Dizer que são produto da imaginação não é resolver a questão. É uma dessas palavras com o auxílio das quais querem explicar o que não, mas que nada explicam. Em todo caso, a imaginação é um produto do entendimento. Ora, como não se pode admitir entendimento nem imaginação na matéria bruta, é necessário crer que a alma entre nisso por algum motivo. Se os sonhos ainda são um mistério para a ciência, ela se obstinou em fechar os olhos para a causa espiritual. Procuram a alma nas dobras do cérebro enquanto ela se ergue a cada instante à nossa frente. Livre e independente, numa porção de fenômenos inexplicáveis, só pelas leis da matéria, notadamente nos sonhos, no sonambulismo natural e artificial e na dupla vista só. Sim. Você quiser começar de novo? Não, pode deixar, já achei. Então, lá. Na dupla vista à distância, não nos fenômenos radiodecepcionais sutis que exigem pacientes pesquisas do sábio e do filósofo, mas nos mais vulgares. Lá está ela, que parece dizer: olhai e ver-me-eis, estou sob vossos olhos, e não me vedes. Viste-me muitas e muitas vezes, vede-me todos os dias. Os próprios meninos me veem, o sábio e o ignorante, o homem de gênio e o ignorante me veem, e vós não me reconheceis. Mas há pessoas que parecem temer olhá-la de frente e ter a prova de sua existência. Quanto aos que a procuram de boa fé, até hoje lhes faltou a única chave que poderia tê-la desvelado. Essa chave, o Espiritismo, acaba de dar pela lei que rege as relações do mundo corporal com o mundo espiritual. Com a ajuda dessa lei e das observações sobre as quais se apoia, ele dá dos sonhos a mais lógica explicação jamais fornecida. Ele demonstra que o sonho, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, o pressentimento, a intuição do futuro, a penetração do pensamento, não passam de variantes e graus de um mesmo princípio, a emancipação da alma, mais ou menos despendida da matéria. Só um segundinho aí para a gente fazer um pequeno comentário aqui dessa introdução. Né? Alcione, tudo bem? Boa noite. Ele começa aqui fazendo sempre aquela contraposição que se fazia com relação ao materialismo, né? que reinava, que dominava ali naquele momento, em 65, ali como domina hoje, né? Como domina hoje. Ele vai colocar aqui a questão que nós já falamos semana passada, né? Tudo que não sabia como responder, respondia que era fruto da imaginação, fruto de uma excitação cerebral e tudo mais, né? E aí, o Espiritismo, pelas experiências todas que ele abarcou, ficou claro que não tem como você dar conta desses fenômenos todos utilizando somente a matéria, né? Você pode vai ter que colocar um ingrediente a mais,
E, no caso aqui, o ingrediente é do espírito ou da alma, né? Chamem do que quiser aí. E aí Kardec faz uma pontuação interessante aqui, que ele vai colocar que não precisa nem chegar nos fenômenos raros, sutis, né, da mediunidade, da premonição, daquelas situações um pouco mais ligadas à doutrina espírita, né? São fenômenos normais aqui, como ele coloca para nós aqui, no sonho, no próprio sonambulismo natural, né, artificial, na dupla vista, que muitas pessoas atestam ali, visões. Então, quer dizer, são esses fenômenos até mais comuns e mais grosseiros, né, do ponto de vista de serem mais comuns, né, não de serem menos importantes, mais vulgares, como ele fala aqui, que você não consegue fechar essa questão falando em excitação cerebral ou imaginação apenas ali. A única chave que vai desvendar isso é, de fato, a doutrina espírita, que vai preconizar essa relação entre os dois mundos, ali, o mundo corporal e o mundo espiritual. E aí ele vai citar também aqui mais um conjunto de fenômenos, né? O sonho, o sonambulismo, o êxtase, os pressentimentos, a intuição do futuro, penetração do pensamento, né? São variantes de um mesmo princípio ali, que é o da emancipação da alma. Então, ele vai fechar essa introdução aqui, né, fazendo esse contraponto aqui com o materialismo e com essa falta de condição, né, do materialismo de dar conta desses fenômenos todos. Ok? Podemos prosseguir, acho que não tem muito o que avançar nisso. A respeito dos sonhos, ele dá explicações precisas de todas as variedades que eles apresentam? Não, ainda não. Nós possuímos o princípio, o que já é muito. Aqueles que podemos explicar, pôr-nos-ão no caminho dos outros. Sem dúvida, faltam-nos alguns conhecimentos que adquiriremos mais tarde. Não há uma única ciência que, de saída, tenha desenvolvido todas as suas... suas consequências e aplicações. Elas não se podem completar senão por sucessivas observações. Ora, nascido ontem, o Espiritismo está como a química nas mãos de Lavoisier e dos Berthollet, seus primeiros criadores. Eles descobriram as leis fundamentais, as primeiras balizas fincadas puseram no caminho de novas descobertas. Entre os sonhos, uns há que têm um caráter de tal modo positivo que racionalmente não poderiam ser atribuídos a simples jogo da imaginação. Tais são aqueles dos quais, ao despertar, adquire-se a prova da realidade do que se viu e em que absolutamente não se pensava. Os mais difíceis de explicar são os que nos apresentam imagens incoerentes, fantásticas, sem realidade aparente. Um estudo mais aprofundado no singular fenômeno das criações fluídicas, sem dúvida, pôr-nos-á no caminho. Ok. Aqui nesse trecho, o que Kardec vai colocar para nós aqui? Primeiramente, sempre como ele fazia, né, mostrando que não tinha a pretensão, a doutrina espírita, de explicar todos os fenômenos. Kardec nunca teve essa pretensão, sobretudo nessas questões tão amplas. A questão do sonho, por exemplo, até hoje ela é um enigma, né? Até hoje a gente tem ainda uma série de questionamentos, de dúvidas, a gente desconhece muitas facetas dessa questão do sonho. Mas a doutrina espírita tem essa condição de avançar, né, de avançar alguns passos em explicações bastante coerentes com relação a esse fenômeno tão comum que a gente passa por ele aí quase todos os dias aqui. Ele cita aqui que o Espiritismo é uma doutrina jovem, né, nascido ontem, e ele estava em 65, o Livro dos Espíritos foi em 57, quer dizer, fazia pouquíssimo tempo ali que havia sido lançado o Livro dos Espíritos, e mesmo hoje, né, nós temos 165 anos da doutrina espírita. Se nós formos considerar aí o cristianismo, nós temos mais de 2.000 anos, e o que era o cristianismo com 165 anos, a gente fazendo essa relação, a gente vai ver o quão a doutrina espírita ainda é uma doutrina jovem, né? E o quanto ela já avançou, em material, o quanto ela já avançou em pesquisa, o quanto ela já avançou aí em conhecimento. Se nós formos comparar, é claro que é uma comparação, talvez,
não muito consistente, não é? Mas vamos comparar as duas doutrinas, né? Em uma doutrina que foi trazida pelo Cristo, mas era outra época, não tinha como se fazer a divulgação, nem como no século XIX, muito menos como agora, mas a doutrina espírita, o cristianismo com 300 anos não era nada, era uma seita judaica perseguida, né? Depois foi que, quando Roma vem a aceitar os cristãos, é que ela vai ter a condição de usar os meios de comunicação, né, do Império Romano para poder se propagar. Então, Kardec vem pontuar isso. Eu achei importante a gente fazer uma pequena reflexão a respeito disso, para a gente ver o quão jovem é a doutrina espírita, porque, às vezes, eu não sei vocês, mas eu já me peguei, né, sobretudo antes, quando a gente não fazia essas reflexões aqui, a gente tinha um pensamento um pouquinho mais raso, eu já me peguei falando, mas não adiantou nada, né? A doutrina espírita veio, não mudou nada, não conseguiu cumprir os seus objetivos, né? Mas são 165 anos, isso do ponto de vista da humanidade não é nada, é pouquinho, né? É um tempo muito curto. E assim, a gente tem várias situações hoje que vão caminhando, né? Várias pesquisas, do ponto de vista da reencarnação, da espiritualidade, da fluidoterapia, que vão fazendo uma composição aí de trazer o espiritualismo, né? Se não a doutrina espírita mesmo, mas o espiritualismo para o contexto aí da ciência propriamente dita, da academia, né? Inclusive, hoje, eu já mencionei o Lucas uma vez aqui, vou mencionar de novo, porque nós fomos para Curitiba e eu comprei o livro do Alexander. É um livro que ele lançou nos Estados Unidos, eles publicaram numa revista científica muito famosa, e aí não tem ainda em português, e que trata de todo o trabalho que eles estão fazendo lá em Juiz de Fora com relação à reencarnação. E eu entreguei para o Lucas esse livro faz umas 2 semanas, e ele me falou, pai, estou acabando de ler ele hoje, fantástico, maravilhoso, né? E chamou muita atenção, espero que ele divulgue isso lá para os amigos dele da medicina, lá, os companheiros dele, os colegas dele de trabalho, porque trata-se de um trabalho publicado numa grande revista científica. Então, isso é um grande passo, né, que a gente está dando aí em várias frentes, então, mas a gente não pode perder de vista o que Kardec coloca aqui, que é uma doutrina ainda muito jovem, que só tem, naquela época tinha menos de 10 anos e hoje tem 165, ainda é jovem, né? Então, ele faz uma relação ali que estavam sendo colocadas as primeiras balizas da doutrina ali, né, para que se pudesse pavimentar um caminho aí. E a gente tem a certeza que foi uma pavimentação muito segura, né? Uma pavimentação muito sólida, que a doutrina está preparada aí para os próximos 500 anos aí, quem sabe. Mas muito bem, voltando esse artigo referente aquelas pesquisas que você comentou outro dia sobre Não, desculpa, não são essas, não. Esse é um livro que eles escreveram, que começou com um artigo, e esse livro também tem a chancela dessa grande revista científica, é um livro sobre reencarnação, sobre a sobrevivência da alma, na verdade. Não é nem só sobre reencarnação, sobre a sobrevivência da alma. E o Alexander é um psiquiatra de Juiz de Fora, que está fazendo um trabalho de pesquisa longo no Brasil inteiro sobre evidências de reencarnação. Ele lançou esse livro, logo não, eles estão começando a fazer o trabalho aí de lançamento dele em português, ele só tem em inglês. E até interessante, uma coisa que foi feita aqui em Juiz de Fora só tem a publicação em inglês. Então, é bacana, mas ele vai tratar da sobrevivência da alma, não é esse grupo que a gente comentou semana passada, não. Pode falar, dona Ana. E ele fala também das experiências, ele faz uma pesquisa, né, das experiências de quase morte. Eu tentei passar a minha, mas dava um erro que eu não soube corrigir, sabe? Então, eles retornaram para mim, para que eu tirasse uma foto do local onde estava o erro, mas eu acabei não tirando, eu não sabia fazer print, agora eu sei. Mas na época eu não sabia. E então, eu acabei não mandando, mas qualquer hora dessa eu vou mandar. O trabalho deles tem essa vertente aí das experiências de quase morte também, tanto que desse dia que nós fomos em Curitiba, lá no congresso, ele estava já num outro congresso de medicina,
era voltado para cuidados paliativos, e ele estava justamente falando de experiências de quase morte. Então, esse é um trabalho muito grande lá, um trabalho muito bacana, e assim, eu acho que são passos que estão sendo dados, né, de maneira muito firme aí para essa questão da espiritualidade ser aceita, né, de um modo mais natural na academia, nos meios científicos aí. Nós só temos a ganhar aí nos próximos anos. Quem viver, verá. Né? Mas aí Kardec vai falar aqui do sonho, voltando para o sonho, né, que é o nosso tema aqui, eu divaguei, mas voltando para o sonho, ele vai começar aqui mencionando 2 tipos de sonho. Né? Aqueles sonhos que são mais fáceis da gente validar, que são sonhos de situações em que a gente não está pensando, que não está ali dentro do nosso imaginário naquele momento, a gente acaba tendo esse sonho, e esse sonho que ele está no primeiro patamar ali, quando a gente desperta, a gente tem uma lembrança mais segura dele e a gente consegue fazer uma comprovação, porque o Kardec falou aqui de um caráter mais positivo, né? Aquele que a gente pode confirmar aquilo. Depois ele vai falar de um segundo grupo de sonhos que são mais difíceis de explicar, né? Que são aqueles que apresentam imagens incoerentes, imagens fantásticas ali, sem uma realidade aparente. Depois ele vai até detalhar um pouco mais isso aqui, mas ele vai dizer ali que esse aí, principalmente se a gente não acopla a situação dos fenômenos de criações fluídicas, né, e aí você precisa de ter o conhecimento da doutrina espírita para poder fazer esse tipo de abordagem, fica muito difícil de você interpretar, você não tem caminho nenhum para interpretar esse tipo de coisa, porque você tem imagens fantásticas, fenômenos ali que você não tem referência. Então, vamos pensar, por exemplo, que a gente tem um sonho com uma cidade espiritual, com uma construção fluídica qualquer, que a gente não tem a referência aqui. Então, por mais que você consiga desenhar aquilo, por mais que você consiga expressar, porque às vezes a gente não consegue nem expressar, você, se não tiver essa situação de você falar, não, mas pode ser um desdobramento do seu espírito, que visitou um local de uma criação fluídica qualquer, né, que justifique essa lembrança. Se a gente não tem esse tipo de abordagem, não tem como. Você vai atribuir, isso aí foi uma excitação cerebral mesmo, que fez você viajar em alguma situação aí mental e criar essas paisagens ou essas construções, essa coisa toda. Então, ele trata inicialmente dessas 2 situações mais amplas aí, depois ele vai descer um pouquinho mais. Ok? Um comentário? Senão, vamos andando. Vamos lá. Enquanto se espera, eis uma teoria que parece permitir um passo no assunto. Não a damos como absoluta, mas como fundada na lógica e podendo ser submetida ao estudo. Ela nos foi dada por um dos nossos melhores médios, em estado de sonambulismo muito lúcido, por ocasião do fato seguinte. Solicitado pela mãe de uma jovem a lhe dar notícias de sua filha, que estava em Lyon, ele a viu deitada e adormecida e descreveu com exatidão o apartamento em que ela se achava. Essa jovem, de 17 anos, é médium escrevente. Sua mãe perguntou se ela tinha aptidão para se tornar médium vidente. Esperai, disse o sonâmbulo. É preciso que eu siga o rastro do seu espírito, que neste momento não está no corpo. Ela está aqui, na Vila Seguro, sei lá, na sala onde estamos atraída pelo vosso pensamento. Ela vos vê e vos escuta. Para ela é um sonho da qual não se recordará ao despertar. Podemos acrescentar ele, dividir os sonhos em 3 categorias caracterizadas pelo grau da lembrança que fica no estado do desprendimento no qual se acham espíritos. São elas. Isso. Os sonhos que são provocados pela ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito, isto é, aqueles em que o organismo representa um papel preponderante pela mais íntima união entre o corpo e o espírito. A gente se lembra claramente, e por pouco desenvolvida que seja a memória dele,
conserve uma impressão durável. Segundo, os sonhos que podem ser chamados mistos. Deles participam ao mesmo tempo a matéria e o espírito. O desprendimento é mais completo. A gente se recorda ao despertar, para esquecê-lo quase instantaneamente, ao menos que uma particularidade venha despertar a lembrança. Sobe. Isso. Terceiro, os sonhos etéreos ou puramente espirituais são produtos só do espírito, que está desprendido da matéria, tanto quanto pode estar na vida do corpo. A gente não se recorda, ou se resta uma vaga lembrança do que sonhou. Nenhuma circunstância poderia trazer à memória os incidentes do sonho. Uma paradinha aqui. É bem interessante aqui, porque ele faz aquela primeira, na introdução, ele separa em dois grupos, agora aqui ele já dá uma detalhada um pouco melhor, né, trazendo essa teoria, ele deixa claro que é uma teoria, ainda não é uma coisa que está suficientemente explorada para que ele afirmasse ali que era absolutamente verdadeira essa teoria, confirmada, né, testada, mas que a lógica mostrava que ela dava um passo a mais nesse entendimento aqui. Então, ele começa ali fazendo uma análise dessa questão dessa jovem, que ela estava em desprendimento ali, e, um sonambulismo, ela apresentava ali um sonambulismo muito lúcido, o trabalho foi feito em cima dessa jovem para poder chegar nessa conclusão teórica aqui, ou pelo menos foi usada essa jovem como exemplo aqui, como o Kardec fazia, devia ter observado isso em várias pessoas, mas foi interessante aqui, eu achei, no momento em que ele fala que eles vão fazer uma dessas experiências, o vidente fala, eu preciso seguir, né, o rastro fluídico dela, do seu espírito, para saber onde ela está. Então, quer dizer, o vidente ele meio que se transportou para o local onde ela estava, viu que o espírito dela não estava ali naquele momento e seguiu o rastro, que eu entendo que seja ali, né, o cordão fluídico para saber onde ela estava, né, enfim, alguma coisa desse tipo aí. Achei interessante essa colocação dele de seguir o rastro do espírito. Depois ele vai falar, não, o espírito dela está aqui na Vila Seguro, que era onde eles estavam fazendo a reunião, e tinha sido atraída, o espírito dela tinha sido atraído até eles pela evocação, pelo pensamento. Eles estavam evocando ali, em pensamento, esta que era uma médium sonambúlica ali. Para ela, ele vai esclarecer que é um sonho e que ela não vai se recordar desse sonho no momento em que ela despertar. Então, é bem interessante, porque ele vai explicar depois aqui, vai detalhar um pouco mais esses tipos de sonho. Então, ele vai colocar em 3 tipos aqui, né? E aí a gente vai entender por que ela não vai recordar. O primeiro tipo é aquele sonho em que a matéria, né, está predominando sobre o espírito. Então, são aqueles sonhos, se a gente for relacionar aí com a nossa vida, a gente vai ver que nós temos sonhos que são reais, sonhos que a gente está trabalhando, sonhos que a gente está continuando com preocupações nossas, né? Eu não sei, acho que todo mundo já viveu isso. Eu já resolvi uma série de problemas em sonho. Então, você está naquele problema do dia a dia, né? E aí você vai descansar, você relaxa, desprende, e você continua meio que trabalhando ali, né? E várias vezes eu já resolvi problemas, né? Como programador a gente se enrosca no meio de um programa lá e não sabe para onde vai, e às vezes você fica o dia inteiro ali trabalhando e não consegue o caminho. Aí dormia em sonho, eu sonhava que eu estava trabalhando e sonhava como é que eu tinha resolvido. Levantava no outro dia, me lembrava do sonho, ia lá, codificava e estava certo, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, dentro dessa teoria de Kardec, é a matéria que está funcionando, né? Meu cérebro continua trabalhando dentro daquela lógica, daquela técnica que eu conheço, que não é uma coisa que vem do nada, né? Eu simplesmente continuo fazendo o trabalho que eu estava fazendo, né? Por qualquer razão, aí você vai descobrir aquilo. Quer dizer, é uma extensão, é a matéria influenciando o espírito aqui. E aí ele vai colocar aqui que esse tipo de sonho a gente se lembra claramente. Então, você vai despertar e vai lembrar. Nossa, eu sonhei que eu estava fazendo essa atividade aqui, fiz dessa maneira, né? Então, é a matéria influenciando o espírito. Pode falar, dona Ana. Só por curiosidade, a Vila Seguir, o Kardec tinha comprado uma área grande e lá ele pretendia fazer um
um abrigo para atender pessoas carentes, né? Mas quando ele estava preparando a mudança para lá, né, mudar definitivamente, eu tinha levado uma parte, ele morre devido a um aneurisma repentinamente. Eu sei disso porque eu fiz uma peça teatral e fiz a pesquisa, né? Até na peça o Kardec morre lá no palco, morreu lá no palco do Anália Franco. Não sei se a Marlene viu. A Anice viu, né, Anice? Lembra? Quem interpretou foi o Robertinho. Robertinho era Kardec? Ele fez papel de Kardec muito bem. Que legal. Muito bacana, bem lembrado aí. Pode falar, Alcione. Gente, eu só queria lembrar vocês que um dos maiores cientistas espíritos, Hernani Guimarães Andrade, ele tem mais de 72 casos pesquisados sobre reencarnação. Ele tem um livro sobre a reencarnação no Brasil. Ele foi muito amigo de Ian Stevenson, que foi o maior pesquisador do mundo. Ele era um psiquiatra da Escola de Virgínia, ele tem mais de 2.000 casos pesquisados, o Ian Stevenson. E o professor Banerjee esteve em São Paulo, no Instituto Dr. Hernani, o Ian Stevenson, ficaram muito amigos. E o professor Banerjee também, lá da Universidade da Índia, também quase 2.000 casos sobre reencarnação pesquisados. Perfeitamente, muito boa a sua lembrança aí, né? Uma vez eu perguntei no programa Roda Viva do Espiritismo pro fugiu o nome dele agora, o médico lá de Goiás. Como fugiu? Eu estava com o nome dele agora aqui. O Décio Andoli. A Cláudia está me lembrando aqui, a minha médium de lembrança, que está me falando. Décio Andoli. E eu perguntei para ele, eu falei, Décio, a gente já tem tanta informação, né, de reencarnação, de sobrevivência da alma, mas mais reencarnação, por que a academia, por que a ciência reluta tanto? Ele falou simplesmente porque são cabeças duras, né? Porque já tem elementos suficientes, né, em pesquisas sérias, como a do Ian Stevenson, do Hernani Guimarães, esses outros que você citou aí, que já comprovam isso, né, assim, incontestavelmente, porque o volume é muito grande e a metodologia usada também é muito grande, é muito confiável, né? Mas não tem jeito, existe um paradigma ali, eles não deixam entrar e aí ficam, né, bloqueando isso, barrando, até uma hora furar, né? Até uma hora furar. E foi assim, né, no tempo inteiro, né? Imaginar que a Terra é do centro do universo, então relutavam, né? Inclusive agrediam aqueles que comprovavam as teorias que iam contra. Então não é fácil curar, mas a gente já tem aí, como bem lembrado pela Alcione, um volume gigantesco de casos, né? Esse pessoal está fazendo agora, simplesmente, talvez, fazer uma nova abordagem dos mesmos temas, com novos estudos, para ver se fura essas barreiras, né? Que é o caso, por exemplo, do Alexander, que a gente está mencionando aqui há pouco, né? Inclusive, viu, Alcione, pessoal, não sei se vocês viram aí nos grupos nossos, o Adolfo escreveu um artigo bacana, longo, foi publicado aqui agora, sobre o Hernani Guimarães, e saiu hoje o artigo dele. Eu estou lembrando disso agora, eu ia falar do Adolfinho. Saiu hoje, eu separei lá, que eu vou até imprimir para eu ler, e ele vai mencionar esse livro, né? Ele tem vários casos, e esse livro dele, se não me engano, são 7 casos, né? 7 casos de não sei se é sugestão de reencarnação no Brasil, uma coisa desse tipo aí. É muito bacana, tem um caso muito legal lá, que é do Ronaldo, que reencarna na sobrinha, é um suicida. A gente usa muito esse exemplo aí, quando a gente vai falar das diversidades das situações de um suicida, né? Então, é o Jacir e Ronaldo. Jacir e Ronaldo, exatamente. Minha cabeça está falhando. Eu algumas vezes o doutor Hernani nessas pesquisas. Você fez o quê? Ajudou? Desculpa. Eu trabalhei com o doutor Hernani 12 anos. Sei, que legal, que legal. E dei a teoria dele também na Associação Médico Espírita e na casa onde a gente se frequentava por 10 anos. Olha só. Que espetáculo. Vou tratar de aproveitar o Cione, viu, Mar? Pois é. Vamos aí. Pode falar, dona Ana.
E tem também o trabalho da Antônia Mills, e parece que a Marlene também conheceu pessoalmente. Nós conhecemos lá no Congresso de Pedagogia Espírita da DOR, em São Paulo. Ela esteve lá, né, fazendo o seu discurso, as suas narrativas sobre as pesquisas que ela faz a esse respeito. Já tem muito material, né? Tem muita coisa produzida já, e é muito bacana que hoje, assim, sempre quando alguém vai produzir, vai fazer esse tipo de pesquisa, naturalmente essa pessoa já estudou em Stevenson, Hernando Guimarães, já trabalhou. Então, quer dizer, são degraus, né, que a gente vai subindo e usando todo esse material que tem para trás, tudo isso que as pessoas já fizeram. Então, é muito, muito bacana, assim, nos entusiasma ver esse tipo de situação, né, nos dias de hoje ali. A Lucélia está perguntando onde que o Adolfo publicou, e deixa eu ver, está nos grupos aqui, viu, Lucélia? Depois a gente coloca no grupo do Luz e Amor, eu vou pegar de novo, eu não sei exatamente qual é a revista, mas eu recebi aqui hoje em 2 ou 3 grupos aqui, não sei se do grupo da USE tem, né? Se alguém tiver aí, puder pesquisar também, a gente avisa a Lucélia. Senão a gente fala, depois de terminar aqui, eu vou pegar e vou colocar no grupo do Luz e Amor, se ainda não está lá. Mas tudo bem, podemos voltar aqui? Voltando então para o sonho, a primeira situação que relata das 3 que ele está descrevendo agora, é essa primeira situação onde a matéria está se sobrepondo ao espírito, né? E aí o que se fala, o que se tem aqui de muito interessante é que essa lembrança ela é clara, né? Então, você conserva uma impressão durável dessa experiência que você teve durante o sono. O segundo tipo de sonho que ele põe para nós aqui são os mistos. Então, são sonhos em que a matéria vai influenciar o espírito, mas o espírito também vai ter a sua parcela, né, dentro da emancipação, de uma participação aí ativa no sonho ali. Então, participam dele a matéria e o espírito. O desprendimento aqui, no caso, segundo o texto, ele é mais completo do que o primeiro, né? E aí o que acontece? A gente esquece quase que instantaneamente o que sonhou. Mas aí tem uma característica que ele coloca para nós aqui. Alguma situação, alguma particularidade desperta a lembrança. Então, isso também a gente já, com certeza, todos nós vivemos essa situação. A gente acorda, ou você se lembra parte do sonho, ou você não se lembra nada, mas aí durante o dia ou durante a semana acontece alguma coisa que te remete àquele pensamento, te remete àquela vivência, que foi uma vivência do espírito, né? Então, você relembra, alguma coisa desperta ali. Mas, como ele coloca aqui, nesse caso misto, quando o espírito trabalha mais ali, a impressão fica menos ativa, né, no nosso físico, então existe uma dificuldade já de se lembrar, mas nesse segundo caso do misto aqui, você, com alguma particularidade, ainda aciona essa lembrança. O terceiro tipo aqui, ele chama de sonhos etéreos, que são aqueles puramente espirituais. Então, no segundo caso daquela primeira classificação dele ali, que são produtos só do espírito, né? Então, o espírito está desprendido da matéria o tanto quanto se pode, ele vai dizer aqui para nós, né, para a manutenção da vida. Então, é óbvio que ele nunca está totalmente desprendido, mas ele está desprendido tanto quanto se pode, e a gente não se recorda do que sonhou. Resta só uma vaga lembrança ali, mas você não consegue fazer as relações, né? Eu entendo aqui, eu gostaria até de ouvir vocês também, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, né? Porque essa situação ela não fica registrada no nosso cérebro, não fica registrada em local nenhum, né? Então, me chamou aqui a atenção, quando eu estava lendo esse texto, imaginando o seguinte, é quase como se fosse o processo que a gente tem do esquecimento no momento da reencarnação, não é? Então, quer dizer, a gente tem toda uma vida no plano espiritual, no mundo espiritual, uma vida desperto do corpo físico. Quando a gente vem reencarnar, a gente passa pelo processo do esquecimento. Então, o corpo físico funciona como esse abafador que faz com que a gente não acesse essas experiências. E no caso desse sonho etéreo aqui, ele vai acontecer da mesma maneira. Imagino eu que não vai ter o registro no cérebro, né? O cérebro não participou desse processo, foi só o espírito ali. E aí eu fiquei pensando, mas por que então que se tem esse tipo de sonho, né? Mas esse sonho
na verdade, ele tem vários objetivos que a gente pode aqui pensar sobre eles, né? Refletir sobre ele. Um deles, a gente vê quando a gente vai estudar ali a questão dos missionários, né, que vem, e nós falamos sobre isso num outro texto de sonho que a gente tratou na quarta-feira, aqui numa quarta-feira, que essa situação de você poder ter o acesso ao mundo espiritual, a poder quase que, no caso desses espíritos mais evoluídos, ter uma vida dupla, né, uma vida em que a gente trabalha aqui no plano material, mas que a gente continua em desprendimento, fazendo outras atividades no plano espiritual, é o que faz com que esses espíritos não sofram tanto quando eles têm que fazer uma missão no planeta Terra. Né? Porque ele sabe que boa parte desse processo ele vai estar dormindo aqui, o espírito desperto vai poder continuar até fazendo os seus trabalhos ali. Isso a gente está falando de espíritos superiores. Né? E para espíritos, digamos, mais comuns, aí, mais ordinários, o que vai acontecer? Você vai passar pelo plano das instruções lá, por vivências, talvez, no plano espiritual, que vão fazer o quê? Vão começar a moralizar a parte do seu espírito, vai começar a trabalhar ali numa outra esfera. Né? E por mais que a gente não se lembre, isso pode ter alguma influência sobre nós aqui. Kardec vai falar um pouco sobre isso aqui, se não nesse texto aqui, no próximo que a gente vai estudar. Né? Muito bem, então ele vai falar desses 3 tipos aqui. Algum comentário? Seguindo. Vamos lá. Até porque, né, Mário, hoje a ciência da saúde mental, os psicólogos, eles também estudam sobre isso. E Kardec, ele aborda, né, ele põe 3 tipos de sonho. E existem mesmo, né? Existe aqueles sonhos que são das nossas preocupações, a gente vai, como diz, trabalhar, né, para poder dar conta. E esse sonho, igual você citou aí, já aconteceu isso comigo também. Você dorme, às vezes, preocupado com uma coisa, no desprendimento você resolve. No outro dia, está lá. E existem os sonhos realmente espirituais, né? Que você se encontra com alguém, sei lá. A Ana vai falar. E às vezes, né, Marlene, só antes de passar a palavra para a dona Ana, às vezes você se encontra com pessoas, é muito comum também, acho que são experiências que todo mundo já passou, pessoas que você nunca viu na vida. Né? Você se lembra, assim, eu tive com uma pessoa, conversei com a pessoa, às vezes você tem uma visão, assim, uma consciência clara de quem é a pessoa. Se você encontrar a pessoa, você vai saber, não, mas eu tive com você. Né? Mas, na verdade, você nunca encontrou, porque às vezes ele não é nem encarnado. Às vezes é um desencarnado ali, não está encarnado naquele momento, e você nunca vai encontrar com ele mesmo aqui, porque não está encarnado. Né? É muito bacana. Então, aí, talvez esse seja um misto, né, que ele falou, que é aquele que a gente se lembra ainda, que tem participação do espírito e da matéria. E aqueles etéreos, puramente etéreos, a gente não vai lembrar, em momento nenhum, nem vai ser acionado gatilho para lembrar, porque ele tem esse outro objetivo, né, de que alcançar só o nosso espírito mesmo, e não a nossa experiência aqui como encarnados ali. Né? Ele vai fazer parte desse processo, desse bloqueio que se faz aqui quando a gente está nos manifestando aqui no corpo carnal. Pode falar, dona Ana. Há muito tempo atrás, eu vi um vídeo do doutor Hernani Guimarães, em que ele falava, e eu perdi esse vídeo, mudando de celular, eu perdi. E não sei agora como que eu acho. Mas ele falava que ele encontrou vestígios da crença na reencarnação nas cavernas, nos desenhos que datam do Paleolítico. Eu achei muito interessante isso. Ele escreveu esse artigo na Folha Espírita. Você, por acaso, se lembra, Alcione, de alguma coisa desse artigo? Como é que ele fez essa referência da reencarnação? Você se lembra que conexão que ele usou? Ele fez um artigo falando da sensação do espírito e tal, etc., desde os primórdios da humanidade. E ele fala, inclusive, naqueles arabescos e tal, etc., que tem essas sugestões e tal, etc. Tem muita coisa. Eu devo ter isso, porque eu tenho os artigos dele, eu devo ter esse artigo. Mas se você procurar nos anais da Folha Espírita, porque ele sempre mandava pela Folha Espírita, se acha lá. Né? Eu vou até procurar. Eu gosto muito desse tema.
Vou dar uma vasculhada nisso aí. Depois, se tiver dificuldade, a gente vai pedir socorro aí. Você procura esse artigo para nós, por favor. Tudo bem? Vamos lá? Sigamos. Então, vamos lá. Volta a falar do sonho da jovem agora. O sonho atual da jovem pertence a esta terceira categoria. Ela não o recordará. Ela foi conduzida para cá por um espírito muito conhecido do mundo espírita leonês e mesmo do mundo espírita europeu. O médium sonambúlico descreve o espírito Carita. Ele a trouxe com o objetivo de que ela conserve, senão uma lembrança precisa, um pressentimento do bem que se pode colher de uma crença firme, pura e santa, e do bem que se pode fazer aos outros, fazendo a si próprio. Ela diz à sua mãe que se ela se lembrasse tão bem em seu estado normal, quanto se lembra agora de suas encarnações precedentes, não demoraria muito no estado estacionário que está, porque vê claramente que pode avançar sem hesitação. Ao passo que no estado ordinário, temos uma venda sobre os olhos. Ela diz aos assistentes: obrigado por vos ter desocupado comigo. Depois, beija sua mãe. Como é feliz, acrescenta o médium terminando. Como ela é feliz com este sonho, do qual não se recordará, mas que nem por isso deixará de deixar uma salutar impressão. São estes sonhos inconscientes que proporcionam essas sensações indefiníveis de contentamento e de felicidade, e de que a gente não se dá conta, e que são um antegozo daquilo de que desfrutam os espíritos felizes. Esse pedacinho aqui, por favor. Disto ressalta que o espírito encarnado pode sofrer transformações que lhe modificam as aptidões. Um fato que talvez não tenha sido... Só um minutinho, por favor. Ah, tá. Só um minutinho aqui, só para a gente não perder esse detalhe aqui. Então, ele volta, ele faz aquele enxerto, depois ele volta no caso da moça lá do sonho, da moça que eles estão pesquisando lá, né? Daí ele vai falar que o sonho que ela está tendo ali naquele momento em que eles estão conversando com ela faz parte dessa terceira categoria. Então, o espírito dela está desperto, ela está lá na Vila Seguir, e ela não vai se lembrar dele depois. Achei muito interessante aqui ele mencionar que ela foi levada para lá por um espírito conhecido, que era o espírito Caritas, o Carita. Né? A gente já estudou vários textos aqui desse espírito, aqui nas quartas-feiras, esse espírito Carita. Esse espírito acompanhou ela, a menina lá, para esse trabalho todo, né? E para que ela conserve, ele vai colocar lá, para que ela conserve, se não uma lembrança precisa, mas um pressentimento do bem que ela pode colher de uma crença firme. Né? Então, é o que acontece nesse tipo de sonho da terceira categoria. A gente não vai se lembrar do fato, nós não vamos lembrar o que aconteceu, mas aquela sensação que a gente colheu, aquele aprendizado, né, aquele avanço moral, ele vai fazer parte da nossa vida. Ele vai fazer parte da nossa vida ali. E aí ela, como estava desperta naquele momento, né, ela vai conversar com a mãe e ela vai dizer para a mãe que se ela conseguisse se lembrar das encarnações dela no momento de vigília, tão nitidamente como ela se lembrava naquele momento lá, ela avançaria no seu estado. Ela não ficaria tão estacionária. Né? Então, é interessante isso, mas esse é o caso dela, né? E também é o caso dela nesse momento desperta. Será que se ela encarnada, ela teria a mesma condição, né, de, ao se lembrar das encarnações passadas, tomar as melhores decisões? E talvez seja o caso dela, que ainda assim, mas, no geral, a grande maioria de nós, não. A gente fica com isso velado justamente porque isso pode nos atrapalhar e também porque, nesse momento em que nós estamos aqui encarnados, a gente está fazendo a prova mesmo, né? A gente está verificando aquilo que, de fato, é virtude já estabelecida em nós, e independentemente do que fizemos no passado. E ela cita aqui, né, que, de ordinário, a gente tem uma venda sobre os olhos, ou seja, a gente não consegue se lembrar, consegue explorar essas esferas do nosso espírito ali. Agradece, então, ali aos amigos e os médiuns também que se ocuparam dela ali,
e aí ela mesmo verifica que ela vai ficar com essa sensação salutar, essa salutar impressão depois que ela despertar. E também nós temos essas experiências. É interessante a gente vir lendo aqui e vir relacionando com as nossas experiências, né? Então, às vezes, a gente dorme, não se lembra dos sonhos e acorda muito bem, né? Como eu tive num lugar muito bom, com pessoas muito boas, recebi ensinamento. Você não sabe o que aconteceu, mas a sensação te dá... você tem essa sensação que te dá essa certeza. Assim como em outros momentos, a gente às vezes acorda parecendo que tomou uma surra. Você não sabe o que aconteceu, mas você acorda destruído, né? Então, provavelmente, seu espírito vagou por lugares que não eram lugares, né, de um teor, de um padrão vibratório mais elevado, eram lugares mais densos e tudo mais, né? Naturalmente conduzidos por nós mesmos, né, pelas nossas inclinações, preocupações, enfim. Nós vamos criar aquele movimento, nós vamos ou atrair ou ser atraídos para esses locais por conta, né, talvez, da nossa própria invigilância aqui, no nosso momento de vigília ali. E aí, depois que eu pedi até para você ler esse trechinho final aqui, ele vai colocar ali, ó, disso ressalta que o espírito encarnado pode sofrer transformações que lhe modificam as aptidões. Então, olha que legal, né? E aí, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós já vimos no outro texto que nós falamos sobre o sonho, o como nos influencia o momento da preparação, o dia, né, para definir para onde nós vamos nos momentos em que nós nos desprendemos do corpo físico. Então, aqui, quando ele fala de modificação de aptidões, eu acho que ele está tratando, né, de um despertar dessas aptidões que a gente tem. Então, se eu já tenho inclinações para as coisas boas ali, eu participo desses ensinamentos, isso acelera meu processo aqui encarnado, né, de desenvolver essas aptidões, de modificar essas aptidões. Mas a gente nunca pode esquecer que, como a maioria de nós está muito voltado ainda para a questão dos instintos, da materialidade, isso aí também acontece, né, do lado negativo, de desenvolver aptidões que a gente está lutando para controlar do lado de cá. Então, ressalta mais uma vez essa importância, né, que a gente tem que ter com relação à preparação do sono, né, a vigília, o que a gente vai trabalhar durante o nosso dia, sobretudo nos momentos em que a gente está se preparando para repousar, né, porque isso é mais grave do que simplesmente visitar um lugar. Isso pode nos influenciar e mudar as nossas aptidões, despertar em nós coisas que a gente está trabalhando muito para poder vencer, né? Então, quer dizer, buscar esse lado em que desperte essas aptidões positivas e fugir desses que despertem as nossas aptidões negativas, né? Então, eu achei interessante aqui esse finalzinho aqui para a gente ler. Algum comentário? Senão, vamos seguindo aqui. Opa, peraí. Pode falar, dona Honória. A senhora está com o microfone fechado. Peraí, está fechado. Peraí, está fechado ainda. Agora sim. Eu li um livro, eu não lembro qual que é o autor do livro. Então, a mulher, ela teve um filho e ele suicidou muitas vezes. E ela estava no plano espiritual e estava pelejando com ele, eu chamava Daniel. E ele não queria melhorar. Aí ela tinha uma sobrinha, ela chamava Dora, parece. Aí ela foi lá, tirou ela do corpo e pediu para ela engravidar do filho dela, do espírito. Aí ela chegou no outro dia, ela falou, tinha um casal de filhos. Aí ela falou assim, eu sonhei essa noite que eu vou engravidar, vou ter outro filho. Aí passou uns tempos, ela está lá pelejando, ele não queria melhorar, voltou, perguntou se ela aceitava, porque ia ser difícil. Aí ela aceitou, aí ela teve esse filho. Aí no dia que ela foi no médico, sempre o marido acompanhava. Aí esse dia ela foi, ele não acompanhou, e aí o médico viu que ele tinha, faltava um braço. Aí ele chamou, perguntou para ela, o telefone do seu marido é esse tal ainda? Ela falou, sim, por quê? Não, é porque às vezes eu preciso de comunicar com ele. Aí ele ligou para falar, e o marido ficou muito triste, não sabia o que fazia. Aí passou na floricultura, levou um buquê de flor, deu para a mulher. Aí o dia que ela ganhou esse nenê,
quando ela ficou muito alegre, que ela foi ver, faltava um braço. Mas aí ela ficou muito triste, mas ela tinha muito amor nele. E tudo, ele já tinha feito um tanto de suicídio. E essa vez, ele veio sem braço para não, né, não fazer, mas ele andava. Aí ela ficou assim, pelejando, falou assim, vamos dar uma volta. Ela chamava Daniel, ela pôs o nome de Daniel nele de novo. Vamos passear com o Daniel. Aí eles foram passear, atravessaram uma ponte. Depois que ela falou, nossa, ele achou muito bom, mas ele pelejou para largar da mão dele para cair na água. Mas ela não percebeu. Aí, quando ela não deixava ele sozinho. Um dia, ele estava com 14 anos, e ela estava arrumando cozinha, ele abriu a porta, ficou na porta e saiu na rua, foi atropelado. Aí ele morreu, acho que com uma semana internado, e morreu. Aí eles falaram que ele não suicidou, mas ele caiu na frente do carro, né? Que ele ia cair na água, não caiu, mas ele se jogou. Aí ele morreu, internado e morreu. Aí foi uma história bonita, e eu já esqueci, mas é muito bonita e triste, sabe? Foi assim, mais ou menos assim, sabe? Obrigada, viu? A gente vai... É muito difícil, né? Assim, quando a gente tem essas tendências, né? A gente costuma levar de uma encarnação para outra, essas tendências muito fortes aí, e é por isso que é essa bênção, né? Da gente poder ser resgatado na hora do sonho, para poder ser trabalhado lá, porque só no corpo físico é muito difícil, né? É muito difícil. Então, a gente vê aqui hoje que esse processo do sono, ele pode nos ajudar, até nesses casos assim mais graves, como que a senhora citou aí do livro, né? Que não se sabe se é um romance ou se é contando a história real de alguém, mas, de fato, isso acontece. A gente já verificou que isso acontece aí muito mais comumente do que a gente imagina. Né? Beleza? Vamos lá. Um fato que talvez não tenha sido suficientemente observado vem apoiar a teoria acima. Sabes que o esquecimento do sonho é um dos caracteres do sonambulismo, ora do primeiro grau de lucidez. Por vezes, o espírito passa a um grau mais elevado, que é diferente do êxtase, e no qual adquire novas ideias e percepções mais sutis. Saindo desse segundo grau para entrar no primeiro, não se lembra do que disse, nem do que viu. Depois, passando deste grau para o estado de vigília, há novo esquecimento. Uma coisa a notar é que há uma lembrança de grau superior para o inferior, ao passo que há esquecimento do grau inferior para o superior. É, pois, evidente que entre dois estados sonambúlicos, de que acabamos de falar, passa-se algo análogo ao que ocorre entre o estado de vigília e o primeiro grau de lucidez, que o que se passa influi sobre as faculdades e as aptidões do espírito. Dir-se-ia que do estado de vigília ao primeiro grau, o espírito é despojado de um véu e que do primeiro ao segundo grau é despojado de um segundo véu. Nos graus superiores, não mais existindo esses véus, o espírito vê o que está abaixo e se lembra. Descendo novamente a escada, os véus se refazem sucessivamente e lhe oculta o que está acima, com que ele perde a sua lembrança. A vontade do magnetizador, por vezes, pode dissipar esse véu fluídico e permitir a lembrança. Como se vê, há uma grande analogia entre dois estados sonambúlicos e as diferentes categorias de sonhos descritos acima. Parece-nos mais do que provável que, num e no outro caso, o espírito se acha numa situação idêntica. A cada degrau que ele sobe, eleva-se acima de uma camada de névoa. Sua vista e suas percepções tornam-se mais claras. Muito bem, então aqui ele vai trazendo para nós aqui essa analogia, né, do sonho com o sonambulismo ali, falando desses véus, aqui ele usa uma outra forma para explicar a mesma coisa, né? Ele vai falar desses véus, que quanto mais você vai subindo, mais véus vão sendo colocados, né?
Mas é interessante aqui que ele coloca, o véu é colocado na volta, né? É na hora que a gente está voltando para o corpo físico a matéria vai colocando esse véu nessas lembranças, você não acessa. E no caso do sonambulismo, o que o magnetizador faz é dissipar esse véu muitas vezes. Ele consegue, de maneira fluídica, dissipar essa interferência para fazer com que o espírito se recorde dessas vivências que ele está tendo ali. Ele fecha aqui esse artigo, que ele já terminou, fazendo essa comparação aqui entre esse processo do sonho, desses esquecimentos, com o que acontece no processo sonambúlico e também da ação do magnetizador nessa questão de dissipar esse véu fluídico para ter acesso a essas ideias que ele vai colocar aqui, né, que são novas ideias ali e percepções mais sutis, né, que, na verdade, são acessos do espírito, não são acessos do cérebro. Não está no nosso cérebro isso, porque são coisas que não estão registradas. Então, não são lembranças que a gente pode acessar num processo convencional, aí num processo somente material aí, de lembrança utilizando só o cérebro. É um processo que você tem que fazer, dissipar esse véu, para que o espírito possa se manifestar, né, dentro de conhecimentos que ele não tem gravados ainda no seu corpo físico. Ok? Aqui a gente vai fechando esse texto. Algum comentário final? Não? Bom, se não, 8 horas, a gente vai fechando também. É o nosso último encontro aqui desse ano, né? Estamos saindo aí de férias para esperar o Papai Noel, virada do ano, quiçá o Carnaval, né? Mas acho que não, né? Acho que